Meus irmãos e irmãs, a paz de Cristo, sejam todos e todas muito bem-vindos à aula 12 da Escola Dominical. Estamos muito felizes com o Senhor por chegarmos aí já às vésperas do fim desse segundo trimestre de 2017. Fica aqui minha palavra de gratidão a Deus pela vida de todos aqueles que participam conosco desse trabalho. A você que ainda não se inscreveu, fica aqui o meu pedido: inscreva-se no nosso canal. O canal Fala de Não tem mais de 200 vídeos, todos eles relacionados à palavra de Deus em primeiro lugar. Falamos sobre relacionamentos, sobre sexualidade, envolvidos nesse universo jovem e adolescentes, com o qual trabalho há mais de 20 anos. Portanto, você é meu convidado para conhecer todas as nossas séries de vídeos. Estamos colocando uma série nova de vídeos agora e, portanto, inscreva-se no nosso canal. Nossa meta é atingirmos 5.000 inscritos no nosso canal. Basta você clicar aqui, ó, nesse bonequinho amarelinho e automaticamente você estará inscrito. Não precisa preencher nada, não precisa escrever nada, é só clicar neste botãozinho amarelo aqui e você estará automaticamente inscrito no canal Fala de Não. Eu sou o Denão, um apelido que estes jovens ao longo dessa trajetória colocaram em mim. Sou Denis Pereira, diácono na Assembleia de Deus em Campinas, São Paulo, pastoreada pelo pastor Paulo Freire, tá certo? Para me conhecer melhor, todas as minhas redes sociais estão linkadas aqui na descrição dos vídeos. Todas as nossas redes sociais estão aqui, você pode nos conhecer, inclusive o WhatsApp. Você pode falar diretamente comigo e também nós temos 2 grupos no WhatsApp para professores da escola dominical, específico, exclusivo para a escola dominical, com professores de todo o Brasil e também professores que estão na Bélgica, que estão em Portugal, enfim, de diversos lugares do Brasil e outros lugares no exterior, onde nós compartilhamos a palavra de Deus, os assuntos da lição da semana, materiais em PDF, revistas em PDF, livros em PDF, tá certo? O material que eu uso aqui para gravar estas aulas, você pode baixar também em PDF, a gente manda tudo isso no grupo de WhatsApp. Na descrição dos vídeos também tem link para você baixar a aula em PDF, tá certo? E distribuir para todos os seus alunos. Portanto, compartilhe as nossas aulas, mande para todo mundo, compartilhe nos grupos aí do teu campo de trabalho, da tua cidade, do teu estado. Vamos juntos semear a palavra de Deus. Amém? Então, vamos à aula 12, mas antes, roda a vinheta. Muito bem, meus irmãos. Então, chegando com a aula 12 da classe de juvenis, estamos às vésperas, né, do final do nosso trimestre, esta lição maravilhosa que nós estamos estudando. E eu aqui apresento, como fiz na aula passada, a nossa nova lição na classe de juvenis para o terceiro trimestre, Avivamento para a Juventude, um tema super atual e super interessante, esse tema aqui, tá bom? E para a classe de jovens, essa lição, Tempo para Todas as Coisas. Nós vamos falar aqui sobre ansiedade, depressão, enfim, sobre diversos assuntos ligados ao tempo, Cronos e Kairos, enfim, tá certo? Então, fiquem atentos, nós estamos aqui para servir o reino do Senhor. Na classe de adolescentes, você sabe que aqui no canal tem aulas para jovens, adolescentes e juvenis. Na classe de adolescentes, o currículo segue aquela mesma linha, né? Porque é um currículo rotativo, é diferente na classe de jovens e de juvenis. Aula 12, na classe de juvenis, um chamado para ser discípulo. Um chamado para ser discípulo. O texto bíblico está em João, capítulo 15, versículos de 1 ao 12.
no versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então nós vamos entender aqui um pouco hoje o que é ser discípulo, tá? E que discípulo, ele é discípulo e discipulador, tá certo? E que a nossa vida, ela deve estar ligada a Cristo. Ser um discípulo de Jesus é algo realmente muito especial. A cada gesto seu, as pessoas começam a perceber que há algo de muito diferente acontecendo em sua vida. Assim como os ramos bem cuidados de uma videira de boa qualidade produzem frutos excelentes, ao ser ligado a Cristo, você é convidado a gerar frutos para a glória de Deus. Permita-se viver inspirado por Jesus e seja a bênção na vida das pessoas que se relacionam com você. É o Mestre quem o chama. O que é ser discípulo? No original, discípulo é talmidim, aquele que segue o mestre, que imita o mestre. Rapidamente aqui para a gente entender, o menino judeu, dos 6 aos 12, 13 anos, ele fica com o pai. Ele vai aprender o ofício do pai, a profissão do pai, tá certo? Por isso que a gente entende pela palavra de Deus e pela história que Jesus era um carpinteiro também. Ele aprendeu o ofício de José, tá certo? Então, dos 6 anos de idade em diante, até os 6 ele fica com a mãe. Dos 6 em diante ele vai ficar com o pai para aprender a profissão e também para aprender a Torá, a lei, tá certo? Para aprender a falar a Torá. Quando ele tem 11 anos, entre 11 e 12 anos, ele é levado à sinagoga. É como que um ritual de transição. É como que um momento de maturidade, de demonstração de maturidade para a sociedade. Ele é levado à sinagoga e ele vai recitar um trecho da lei, tá? De cor. Ele vai então recitar. Bom, os meninos que mais se destacarem, eles são levados para escolas de rabinos, que na verdade não são muitas. Na época de Jesus, por exemplo, só tinham 2, ou pelo menos haviam 2 que se destacavam, que eram as melhores, tá certo? Muito bem, discípulo, talmidim, é esse que se destaca e que vai seguir esse rabino, que tem um conjunto de interpretação própria, que vai ensinar aos talmidins, vai ensinar a sua interpretação da Torá aos seus talmidim. E esses discípulos, eles seguiam tão de perto esses rabinos, que a história diz que a poeira que levantava das sandálias dos pés do rabino, elas sujavam os pés dos seus discípulos de tão próximo que eles andavam. Então o discípulo é aquele que imita o mestre, que segue o mestre, que anda tão próximo a ponto de ser confundido por ele, ou com ele, né? É agir como ele agiria, falar como ele falava, viver como ele viveu. Jesus nos dá mais ou menos uma ideia do que ele espera de nós, quando Pedro diz aqui, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, para isto fostes chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Então, ser discípulo é ser uma cópia de Cristo na terra, por quem os homens possam conhecê-lo. O chamado é para sermos discípulos, muito mais que simpatizantes ou admiradores. O discípulo aprende com os ensinamentos e com os sofrimentos do mestre.
Quando Pedro diz, vou contigo até a morte, eu jamais te abandonarei, ele está tendo uma reação normal de um discípulo. Por quê? Porque o discípulo andava sempre próximo ao seu mestre, não é? Bom, o discipulado e ser discípulo se confunde, né? O discipulado é uma das práticas mais importantes que a igreja pode ter. Ganhar almas é maravilhoso, porém é necessário cuidar delas no início de sua caminhada cristã. São coisas simples para os que já vivem o evangelho, porém um novo convertido, as doutrinas básicas de nossa fé, bem como a forma de orar e as práticas mais simples, mas significativas, como o batismo e a Santa Ceia, para o novo convertido pode parecer meio que complexo, tá certo? A prática da oração, a leitura da palavra, a participação ali no culto, se decidir pelo batismo, para a Santa Ceia, isso pode parecer um pouco complexo. Então, discípulo e discipulador se misturam em um só. O discípulo segue, imita o mestre e com isso ensina outros a segui-lo também. Todo discípulo é um multiplicador no reino de Deus, mostrando com sua vida, ações e palavras como os novos convertidos se transformam em novos discípulos do mestre. Devemos ter isso em mente. Somos o exemplo a ser seguido em todas as nossas ações, em todos os ambientes. O discípulo representa o mestre e os seus ensinamentos. Por isso não podemos nos afastar de Jesus por meio de sua palavra. Lembra que eu disse que os rabinos tinham um conjunto próprio de interpretação da lei? Tá certo? E que cada aluno ia aprender de acordo com o que cada rabino ensinava, não é? Então Jesus também tem esse conjunto, tá certo, de interpretação. Ele veio dar a sua interpretação ou a interpretação correta da lei. E ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então nós, enquanto discípulos, nós não podemos nos afastar dos ensinamentos de Jesus por meio de sua palavra. Em síntese, ser um discípulo do Mestre amado é simplesmente dizer sim ao seu chamado e segui-lo. É como quando ele passou e viu aqueles homens trabalhando nas redes e ele olhou e disse, vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram tudo e o seguiram. Ele passou pela coletoria, Levi estava coletando impostos. Ele disse, vem comigo. Levi na hora parou o que estava fazendo, se levantou e o seguiu. Um chamado para cada um de nós. O discipulado é um chamado para cada um de nós. Quando aqueles simples homens viram a Jesus pela primeira vez, provavelmente não tinham ideia de quão longe o mestre os levaria. Mesmo assim, mediante o siga-me, eles disseram sim. Eu tenho uma série no meu canal sobre liderança, convido você inclusive a assistir, chama-se Treinando Líderes. E uma das coisas que mais me surpreende é o fato de Jesus, um desconhecido até então, ele chamar 12 homens diferentes entre si, aparentemente sem nenhuma habilidade especial, não é nenhum doutor, não é nenhum grande empresário, eram homens rústicos, num lugar rústico, e em apenas 3 anos de ministério, Jesus transformou estes homens no maior movimento que qualquer homem já possa ter realizado na Terra. Nós estamos aqui, mais de 2000 anos depois, falando no nome de Jesus, fruto do trabalho dele e dos seus 12 discípulos, excetuando Tomé, excetuando Judas e colocando Paulo aí, tá certo? Então, o que Jesus fez em 3 anos, muitos em 50 anos não conseguem fazer. Tamanho poder de influência de Jesus
sobre os seus discípulos. Eles atenderam ao chamado de Cristo de forma literal e começaram a segui-lo para todo lado. Tudo que o mestre fazia, eles observavam e buscavam repetir. A mensagem da cruz causou neles um impacto tal que suas vidas mudaram radicalmente. Então, o chamado para ser discípulo é um chamado radical. Por quê? Porque o discípulo, ele passa a viver em função do mestre. Seguir a Cristo promove no discípulo uma mudança radical. A vida de Cristo provoca um impacto em nós. A ponto de Paulo dizer em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Somos chamados a viver de tal forma que através do que fazemos, do que falamos, de como andamos, as pessoas vejam Cristo em nós. Temos que dizer como Paulo, Cristo vive em mim, e não apenas dizer. Isso significa que tudo que eu faço deve glorificar a Ele, deve honrar a Ele, pois sou uma cópia autêntica dele, sou o reflexo de Cristo na terra. Vamos ver aqui, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Então, nós somos um reflexo de Cristo na terra. Você, os nossos adolescentes, os nossos jovens, né, os juvenis aí que fazem parte, nós, professores, você tem que se aproximar de Cristo por meio de sua palavra, para conhecê-lo melhor, para ver como ele agia e como reagia, como conversava, como ele compreendia, como ele repreendia também as pessoas, para que a sua vida seja cheia da vida dele, seu comportamento seja transformado pelo agir dele, seu viver seja impactado por ele. Um discípulo se parece com o mestre até quando tenta negá-lo, até quando nega. Pedro está na fogueira se esquentando e alguém chega e ele nega Jesus. Passa algum tempo, alguém volta e diz, você fala como ele. Ele nega Jesus. Passa algum tempo, vem uma outra pessoa e diz, você andava com ele. Será por quê? É porque até nos filmes isso é muito interessante, porque a roupa que Jesus usava, eu acho que essa é a parte mais fiel que os filmes mostram de Jesus, né? Que eles se vestiam de forma parecida, eles eram muito parecidos no andar, no falar, no assentar, porque discípulo imita o mestre e o representa quando o mestre não está. O nosso mestre foi nos preparar lugar, então cabe a nós representá-lo nessa terra. É para isso que nós fomos chamados. Uma vara ligada à videira. Jesus ele usa diversas formas de mostrar a verdade, né, de nos fazer entender a verdade. João 15:1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Videira verdadeira, existe videira falsa? Bom, provavelmente Jesus está nos querendo fazer entender aqui que existem videiras que elas são videiras, mas o que elas produzem não é algo bom. Então são videiras que não produzem um bom fruto. E se ela não produz um bom fruto, tudo que derivar desse fruto, o suco, o vinho, qualquer coisa, não vai ser bom. Então ele está dizendo, eu sou a videira verdadeira, videira boa, videira de boa qualidade, uma videira excelente. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Então Jesus usa a metáfora da videira, que era inclusive uma árvore muito significativa para o povo de
Israel. Bom, somos chamados para sermos guiados por Cristo nos grandes desafios de nossas vidas, mas também nas coisas mais pequeninas. É impossível andar com alguém e não ficar aos poucos parecido com essa pessoa. É isso que nós chamamos de discipulado. O mestre em certo momento afirmou que todo aquele que fosse bem preparado seria como o seu mestre. Lucas capítulo 6, eu faço questão de ler aqui para embasar o que nós estamos falando. Lucas capítulo 6, versículo 40. O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo aquele que for bem instruído será como o seu mestre. E Jesus também vai dizer que aquele que me ama fará as obras que eu faço e as fará maiores ainda. Então, olha só, o discípulo, ele vive para a glória de Deus. Toda a sua vida é para a glória de Deus, toda a sua vida. Paulo vai dizer em Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente, amém. Um exemplo que eu uso é que meus filhos me imitam muito, no temperamento principalmente. Por quê? Porque eu sou a maior referência para eles de comportamento. Então, eu comecei a me policiar mais, porque às vezes, principalmente no trânsito, a gente passa nervoso e fica nervoso. Não vem dizer não, a gente fica nervoso. Mas o que eu comecei a notar é que a minha menina acabou de fazer 17. Significa que daqui a pouco ela estará dirigindo. E ela muito provavelmente vai repetir no trânsito o meu comportamento. E você sabe que o filho, ele não apenas repete o comportamento do pai, mas os estudiosos dizem que eles repetem sempre num grau de maior intensidade, tá certo? Então, eu comecei a me policiar mais, tá certo? Porque os filhos têm a tendência de imitar o comportamento dos pais, porque os pais são a maior referência para os filhos. O discípulo é a mesma coisa, ele imita o comportamento de Cristo. No nosso caso, como nos aproximarmos de Cristo a ponto de imitá-lo? Por meio de sua palavra, tá certo? Então, quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais parecidos com ele ficamos. Isso indica responsabilidade também. Somos identificados como discípulos de Cristo por meio de nossas ações. Assim como o fruto identifica a árvore, o discípulo identifica o mestre. Nossas atitudes demonstram de quem somos discípulos. Então, uma pessoa que diz que é discípulo de Cristo deve andar como ele andou, deve se comportar como ele, deve falar como ele, deve exalar amor até pelos seus inimigos, como ele exalava. Porque é isso, inclusive, que ele espera de nós. Orar pelos nossos inimigos, né? Orar por aqueles que nos perseguem, né? Não revidar as afrontas que nós sofremos. Pelo contrário, sofrer a afronta calado. Porque ele nos deixou esse exemplo. E é seguindo esse exemplo que nós vamos demonstrando ao mundo, discípulo de quem nós somos. Para produzir frutos de amor. Você já viu uma videira? É uma planta maravilhosa, né? Não é uma planta que se tem em qualquer lugar. As videiras possuem muitos ramos. E quando o ramo é bem cuidado e recebe boa seiva por parte da planta, o que acontece é muito especial. Muitos frutos são produzidos e com muita qualidade. Se a videira e os ramos são de boa qualidade, os frutos são bons. Agora, se os ramos não são bons, não há bons frutos. Somos chamados a produzir frutos de amor. Não é possível ser cristão sem ser parecido com o nosso mestre. Você sabe que
Fica aqui uma pergunta aqui para você responder, pode responder nos comentários. Quando os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos? Quando os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos? Está no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ver quem responde aí essa pergunta. E sabe o que significa cristão? Pequeno Cristo, né? Ou cristãos, pequenos cristos. Porque eles agiam tão parecidos com Jesus que as pessoas não tiveram outra saída senão identificá-los com Cristo e começaram a chamá-los de pequenos cristos, cristãos, de tão parecidos que eles eram. Jesus morreu, Jesus foi crucificado, Jesus desapareceu para o mundo, mas a trajetória dos discípulos fez com que as pessoas, ao olhar para a igreja primitiva, os identificassem com Cristo. Ali vão pequenos cristos. Ali vão os cristãos. Gente, isso é extraordinário. Se você ainda não estudou a história da igreja, pelo amor de Deus, estude a história da igreja, que é maravilhosa. Somos chamados para ser discípulos e posteriormente discipuladores, ou seja, pessoas que produzem frutos, que inspiram novos convertidos a mudarem de vida, que inspiram pessoas por onde passam a conhecer Jesus por meio de frutos expressos num comportamento moldado pela palavra de Deus. Um comportamento diferenciado dos demais. Efésios, capítulo 5, versículo 8. Pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Leia o texto todo. Leia Efésios do 4, a partir do 17, e aí o capítulo 5 até o 33, você vai ver que há uma mudança de comportamento. Por quê? Porque ao aceitar a Cristo, nós nascemos dessa videira verdadeira. Então tem que mudar, tem que produzir fruto. Por quê? Porque todo ramo que está ligado numa árvore frutífera, naturalmente, ele produz fruto, tá certo? O fruto que produzimos demonstra em que árvore estamos ligados. Se nós só produzimos obras na carne, estamos ligados à videira verdadeira? Não, a videira é boa, a árvore é boa. Quem nela está ligado é ramo bom. Nós não éramos nada, mas fomos enxertados nesta videira verdadeira. Ramo bom produz fruto bom. Através dos frutos se reconhece a qualidade da árvore. As qualidades de Cristo, os valores do reino, identificam para o mundo quem somos. Pelo fruto se conhece a árvore. Pelo comportamento se conhece e se distingue o discípulo. Que tipo de fruto temos produzido? Essa é uma pergunta para ficar martelando na nossa cabeça. Nossas atitudes mostram Jesus ao mundo? Nossas atitudes mostram que somos discípulos de Jesus? Nossas atitudes servem de exemplo para as pessoas? Despertamos admiração nas pessoas como discípulos de Jesus? Como aquela mulher por onde, vamos voltar lá no Antigo Testamento, Eliseu passava pelo caminho. A mulher nunca tinha conversado com Eliseu, mas ela testemunhava ao seu marido: aquele homem é um homem de Deus. Fazer discípulos é inspirar mudança de comportamento com o próprio comportamento, não é com palavras. Fazer discípulos é sustentar na atitude aquilo que se prega. Assim como o ramo da árvore produz frutos, nós devemos produzir discipulando pessoas.
Mas só é possível se tivermos um comportamento que influencie, que desperte admiração nas pessoas. O maior desafio para nós hoje é dizermos como Paulo: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Esse é o maior desafio meu hoje. Dizer para os meus filhos: me imitem, porque eu imito a Cristo. E no texto de João 15, a Bíblia está falando que ramo que não dá fruto, ele corta. Por quê? Porque ramo que não dá fruto serve para quê? Serve para nada. Ramo que não dá fruto em árvore frutífera não serve para nada. Pelo contrário, ele atrapalha quem dá fruto. Por quê? Porque ele se alimenta de todos os nutrientes da árvore, mas não produz nada. Então esse tipo de ramo corta. É aquele que não faz nada na igreja, é aquele que não fala de Jesus para ninguém, é aquele que não testemunha com a vida de Jesus para ninguém. Corta fora. Mas aquele que dá fruto, e aí tem tantos anônimos dando fruto, a Bíblia diz que ele dá aquela podada. E podar é com cuidado, e só o jardineiro faz. Ele dá aquela cuidada, aquela podada aqui e ali com jeitinho. Por quê? Porque ali, aquele ramo aonde ele foi podado, ele se torna mais forte e ele produz mais e de melhor qualidade frutos para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Nós temos que nos lembrar que é por intermédio dos frutos que o evangelho é plenamente anunciado a todo mundo, pois é necessário pregar a toda criatura fazendo discípulos. É nossa missão fazer discípulos de todas as nações. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Boa semana. Deus abençoe tua casa, tua família, teus alunos, tua classe, teu ministério, teus sonhos. Um grande abraço. Até a próxima aula no nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na paz do Senhor. Amém.